Atos capítulo 21. E aconteceu que, partindo deles, navegando em curso reto, chegamos a Cós, e no dia seguinte até Rhodes, e dali para Pátara. E encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E avistando a Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio descarregaria sua carga ali. E tendo encontrado os discípulos, permanecemos ali por 7 dias, os quais diziam a Paulo, pelo Espírito, para que ele não subisse para Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, e todos eles nos acompanharam com esposas e filhos, até estarmos fora da cidade. E tendo-nos ajoelhado na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio e eles retornaram para casa novamente. E quando finalizamos o nosso percurso desde Tiro, viemos a Ptolemaida e, saudando os irmãos, permanecemos um dia com eles. E no dia seguinte, nós que estávamos na companhia de Paulo, partimos e chegamos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos com ele. E este mesmo homem tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um certo profeta, por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Isto diz o Espírito Santo, o homem ao qual pertence este cinto. Assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus e será entregue nas mãos dos gentios. E quando ouvimos estas coisas, tanto nós quanto os do lugar, rogamo-lhes que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que chorais e quebrantais o meu coração? Porque eu estou pronto, não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos persuadi-lo, nos aquietamos, dizendo: A vontade do Senhor seja feita. E depois destes dias, arrumamos nossas bagagens e subimos para Jerusalém. E foram também conosco certos discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minasson de Chipre, discípulo antigo, com o qual ficaríamos hospedados. E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam de boa vontade. E no dia seguinte, Paulo foi conosco até Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. E tendo-os saudado, declarou-lhes particularmente as coisas que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. E ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Vês, irmãos, os milhares de judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei. E eles foram informados acerca de ti, que tu ensinas todos os judeus que estão entre os gentios para abandonarem Moisés, dizendo que eles não devem circuncidar seus filhos nem andar segundo nossos costumes. Que faremos, pois? A multidão necessita reunir-se, porque eles ouviram que tu chegaste. Faze, pois, isto que te dizemos. Nós temos 4 homens que têm um voto sobre eles. Toma estes contigo e purifica-te com eles e paga seus gastos para que se raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que as coisas de que foram informados acerca de ti não são nada, mas que tu também andas ordenadamente guardando a lei. Mas quanto aos que creram dentre os gentios, nós escrevemos e concluímos que eles não observem tal coisa, mas que só se guardem das coisas oferecidas aos ídolos, e do sangue, e do estrangulado, e da fornicação. Então Paulo, tomando os homens, no dia seguinte se purificou com eles, e entrava no templo para informar do cumprimento dos dias da purificação, até que foi oferecida a oferta por cada um deles. Quando os 7 dias estavam para se cumprir, os judeus que eram da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todas as pessoas e lançaram mão dele, gritando: Homens de Israel, socorro! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos os homens
contra o povo, a lei e este lugar. E além disso, trouxe os gregos para dentro do templo e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo, um efésio, supondo que Paulo o tivesse conduzido para dentro do templo. E toda a cidade ficou agitada, e as pessoas corriam juntas, e eles, tomando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e imediatamente fecharam-se as portas. E enquanto eles iam para matá-lo, a notícia chegou até o tribuno da corte, que Jerusalém inteira estava alvoroçada, o qual imediatamente, tomando consigo soldados e centuriões, correu até eles. E quando viram o tribuno e os soldados, eles pararam de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o tomou e o mandou atar com 2 correntes, e lhe perguntou quem ele era e o que tinha feito. E entre a multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra, e quando ele não podia saber a certeza para o tumulto, ele ordenou que fosse levado para a fortaleza. Mas, chegando às escadas, aconteceu dele ser carregado pelos soldados, devido à violência da multidão, porque a multidão do povo seguia gritando: fora com ele! E quando iam conduzindo Paulo para a fortaleza, ele disse ao tribuno: eu posso falar contigo? E ele disse: tu consegues falar grego? Não és tu aquele egípcio que antes destes dias fez um alvoroço e levou ao deserto 4.000 homens que eram assassinos? Mas Paulo lhe disse: eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, da Cilícia, cidade não insignificante, e peço-te que me permitas falar ao povo. E quando lhe deram permissão, Paulo, de pé nas escadas, acenou com a mão ao povo e, feito um grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Bíblia Sagrada King James 1611.